Se a gente aprontava quando criança, assim. Embora meu pai sendo um homem muito bravo, um pai respeitador, que nos educou muito bem, ele usava uma frase assim: eu prefiro vendo os meus filhos fazendo arte do que ver eles na cama doente. Porque criança que não faz arte é criança que não teve infância, são crianças doentes. Por mais pequena que sejam as coisas erradas que a gente fazia, faz parte da infância. Mas as artes nossas eram artes saudáveis. Por exemplo, por ser bastante irmão, a gente brincava entre medir força um com o outro, né? Medir força, algumas apostas de corrida. A arte como pegar um cabrito e montar nele e apostar corrida, né? Pegava em dois e montava num bode e apostava corrida para ver quem chegava em determinado lugar primeiro. Essas eram as artes que nós fazíamos. Pegar um bode, porque bode e cabrito, você sabe que eles têm medo de água, né? Quando tá chovendo a 1000 km, eles já estão subindo nos tocos e berrando com medo de tomar chuva. E nós aos domingos, que era o único dia que nós tínhamos um pouquinho de folga, o que nós fazíamos? Pegava os cabritos, tinha um rio no fundo da casa, tudo escondido dos pais, porque apanhava, mas nós pegávamos os cabritos e atravessava do outro lado nadando no rio com a corda comprida, puxava a corda e fazia o cabrito pular na água para atravessar nadando. Você sabe que é coisa impossível, né? Você pegar um cabrito, jogar na água e fazer ele atravessar nadando é coisa impossível. Mas ficava um de um lado empurrando o cabrito na água e o outro puxando. Ele era obrigado a ir, porque senão não tinha outro meio, né? Aí ele dava um berro estrondoso, um berro gigante, fechava o olho e saltava no meio da água com coisa que ele ia conseguir pular 10, 15 metros de distância. Mas o máximo que ele podia pular, ele pulava. E batia na água e atravessava nadando. Essa era a arte que nós fazíamos, né? Se esconder atrás de uma moita. Quando alguém vinha passando a cavalo, você chacoalhar a moita e esse cavalo disparar, derrubar a pessoa. São artes de criança que mora no sítio, né? Correr atrás de lagarto, correr atrás de sapo, pegar periá. Eu me lembro uma vez que nós pegamos uma saracura, aquela 3 potes, coisa linda. Pegamos na arapuca. E ela era muito bonita e uma senhorinha se interessou por essa saracura e ela falava assim: vende para mim essa saracura, vende para mim. Aquele tempo era cruzeiro, né? Cruzeiro velho. Eu dou um cruzeiro velho nela, eu dou um cruzeiro velho. Aí nós falamos assim: vai fazer o quê, cara? Não, vou prender aqui. Prender debaixo do porão da casa. E aí ela prendia a saracura, só que a saracura é bem magrinha, ela tem pena, mas ela é bem magrinha. Então ela prendia a saracura de um lado e tinha um buraquinho do outro lado do porão da casa, a saracura saía lá e ia embora, né? E aí nós no início nós nem sabia que a saracura estava escapando. Só sei que nós pegava a saracura de novo na arapuca e trazia para ela e ela falava assim: vende para mim, eu já tenho uma, pago mais um cruzeiro. Aí nós vendia a saracura para ela, ela colocava a saracura debaixo do porão da casa, a saracura escapava pelo fundo, ia lá, caía na arapuca. Eu sei que nós vendeu a saracura, ela contava: já tenho 6, já tenho 7 saracura, mas era a mesma saracura, 3 potes, que ela era mansinha, ela prendia de um lado e saía do outro. Nós vendemos acho que umas 8, 9 vezes a saracura para velha, porque o porão era escuro, ela não conseguia ver, ela jogava milho lá, pensando que a bichinha ia ficar lá, ela escapava. Então essa era as artes que nós fazia, né? A arte de passar no quintal de alguém e ver um pé de cana, às vezes até pedia: me dá uma cana. Não dou não, isso é para meus animais. Aí tá bom, a gente saía: obrigado, tiozinho, baixava a cabeça, aí ia de 4 pés lá e quebrava a cana, né? Escondida, e ia chupar a cana escondido dos pais, porque se os pais soubessem que nós tínhamos feito isso, o couro comia, né?
Apostar corrida de cavalo, apostamos muito quando eu tinha a idade já de 11, 12 anos, escondido dos pais, porque os cavalos trabalhavam a semana toda e quando era os domingos ele teria que descansar, mas a gente dava desculpa, pai, eu vou dar água pro cavalo, tá? Aí ele falava, tudo bem, meu filho, pode ir. Aí você pegava um cabrestinho, colocava no cavalo, já estava tudo combinado com os coleguinhas, ó, 2 horas da tarde no domingo, lá no campo de aviação, tinha um campo de avião que descia antigamente, no meio da fazenda, e a gente ia lá e apostava a corrida, quem chegava primeiro, né? Quando dava certo, os pais não descobriam, beleza, dura é quando o cavalo tropeçava e nós caía e quebrava uma munheca, quebrava uma clavícula, que foi o meu caso, né? E aí os pais descobriam e o couro comia, apanhava. Naquele tempo os pais tinham muitos filhos e o meio para desestressar eles era bater nos filhos, né? Eles desestressavam, chegava nervoso em casa, a mãe às vezes não vigiava muito, falava assim, ó, o Nelson fez isso, José, ah é? Vem cá, Nelson, e o couro comia. Eu tinha um tio, gostava muito dele, e ele também tinha 13 filhos, 13 pessoas, eram 11 filhos que eles tinham. E aí a minha tia, quando nós era pequenos, às vezes minha mãe não tinha com quem deixava na casa do meu tio. Aí você imagina, era 11 crianças mais 11 crianças fazendo arte junto, você imagina. Quando meu tio chegava à tarde, aí minha tia falava assim, olha, fulano aprontou, o Nelson aprontou, a Nadira aprontou. E aí o que o meu tio fazia? Ele sabia que todo mundo estava envolvido, ele falava, faz uma fila, o maior na frente. Aí sempre era eu, né? O maior na frente, eu, minha irmã. Aí nós fazíamos aquela fila, 22 crianças. E ele, uma varada em cada um, lápide. Tinha uns que eram tão pequenininhos, ele sabia que não tinha feito arte nenhuma, aí ele dava uma lapadinha, mas que fazia chorar. Mas nem por isso a gente odiou esse tio, a gente amou muito demais, espelho para nós. E a gente não odeia pai, a gente amou o pai, honrou nossos pais até os últimos dias da vida dele. Então as nossas aprontadas, as nossas artes eram artes saudáveis. Embora hoje, né, tenha aí a defesa animal, que naquele tempo não existia isso, o animal era feito para trabalhar, o animal era feito para puxar arado, era feito para puxar carroça, era feito para você andar assim, no lombo dele, aí, 12, 15 quilômetros em 2 pessoas. Hoje as coisas são diferentes. E hoje, por estar aí o celular na mão de todo mundo, então as artes são outras, né? Pessoas ficam assistindo coisas que às vezes não devem. Mas aí tá o meu videozinho para vocês assistirem, né? Um vídeo saudável, contando um pouquinho das artes que eu aprontava na minha infância, né? Essas são as que eu lembrei, mas foram muita criança junto, você imagina quantas artes a gente aprontou, né? Mas esse é o meu relato de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, comente. Eu estarei disposto a responder as perguntas de vocês, beleza? Tudo de bom para vocês? Que Deus abençoe a todos.